Pessoal, eu sou o jornalista Willames Júnior, sejam bem-vindos ao Pod News de hoje. Muito bem, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem para amigos, familiares e também conhecidos. Vamos começar o Pod News de hoje com a primeira notícia, que é o seguinte: o Ministério Público Federal determinou a abertura de um inquérito público civil para apurar a baixa aplicação de dinheiro público no combate ao coronavírus pelo governo Jair Bolsonaro. Segundo informações obtidas por procuradores, do montante de pouco mais de 11 bilhões disponibilizados para execução direta pelo Ministério da Saúde, somente pouco mais de 2 bilhões haviam sido empenhados e apenas pouco mais de 804 milhões foram efetivamente pagos até 27 de maio. Isso significa que até a data verificada pelo MPF, apenas 6,8% dos recursos disponíveis haviam sido gastos. Os procuradores na ação que os repasses aos estados e municípios foram drasticamente reduzidos a partir da segunda quinzena de abril. A instauração do inquérito foi movida pelo recebimento de uma representação com informações de um estudo elaborado por meio de dados contidos em páginas oficiais do Ministério da Saúde. De acordo com o MPF, o estudo evidencia uma possível ineficiência da União para enfrentar os desdobramentos da Covid-19. Muito bem, isso daí não se enquadra como ineficiência. Isso se enquadra como falta de vontade, como falta de boa vontade, como falta de bom senso de disponibilizar o dinheiro que está sendo destinado para a saúde do povo. E aí, cadê esse dinheiro? Onde está? Onde está sendo investido? Com quem esse dinheiro está? Porque com esse dinheiro, eu sei que o dinheiro é para a saúde, mas poderia ter sido usado como uma forma de auxílio emergencial alternativa, como uma forma de compra de medicamentos, e esse dinheiro não está sendo disponibilizado. E aí, como é que fica a situação do povo brasileiro? Se o governo federal não quer pagar ou não pode, cabe ao governo federal dar a sua justificativa. Mas se for estabelecido um valor, que isso seja cumprido, porque o povo precisa de saúde nesse momento mais do que nunca. Não vivemos em um estado mínimo no qual a saúde é privatizada. Vivemos num estado em que há interferência do governo na economia, na saúde, na educação. E se há interferência, os dinheiros que são coletados através de impostos, ou seja, nós pagamos impostos através de alimentos, através de roupas, através de tudo, de gasolina, de tudo. Tudo tem imposto, tudo é destinado para o governo. Então o governo tem a obrigação de destinar esse dinheiro a quem não pode se sustentar, a quem não tem como pagar um plano de saúde privado. É a atitude correta, é a atitude digna. Muito bem, e a próxima matéria aqui do Pod News é o seguinte: porque existe uma incoerência nos dados divulgados pelo governo da Paraíba e pela prefeitura de João Pessoa. Por quê? O governo da Paraíba, em seu Instagram, @saudepbgov, divulgou que na Paraíba inteira tem 14.859 casos confirmados. Isso foi registrado no dia 2 de junho, ou seja, ontem, terça-feira.
2.920 pessoas curadas, 13.270 casos descartados e 379 pessoas mortas. E aí, a Prefeitura de João Pessoa divulgou o seguinte número: 6.384 casos prováveis, 3.666 casos confirmados. Até aí, nada demais. Mas o que espanta é que o número de recuperados da prefeitura, de acordo com os dados da prefeitura de João Pessoa, são 3.041 pessoas. E aqui no site, no Instagram, do @saudepbgov, está divulgando que tem 2.920 pessoas curadas em todo o estado. Então, se tem todo o estado, obviamente, João Pessoa é uma das cidades. E aí, os números não batem. Não batem porque se tem um número de curados maior pela prefeitura e um número de pessoas que estão curadas pelo estado inteiro, então alguma coisa não está batendo. E aí o governo da Paraíba e a prefeitura de João Pessoa tem que esclarecer essa situação, tem que se pronunciar diante disso, porque estes dados que eu falei sobre a prefeitura de João Pessoa estão disponibilizados no site da prefeitura de João Pessoa. Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho aqui para ver o site. O link do site é experience.arcgis.com. E aqui, pessoal, olha, não sei se tá nítido. Aqui tem os números no site. Tem esses números. E aqui são o número de recuperados pelo coronavírus. 3.041. Sei que tá ao contrário aí para vocês, mas dá para vocês perceberem. E aqui no Instagram do governo da Paraíba, deixa eu ver aqui um ângulo que fique melhor. 2.920 aqui, nesse número aqui, 2.920. Então tem alguma coisa que não tá batendo aí e o governo e a prefeitura tem que esclarecer a situação para a população, para os jornalistas, para todo mundo, não é? Muito bem, pessoal, o Pod News de hoje também vai falar sobre o empresário da Havan, Luciano Hang. Ele é o dono da rede varejista Havan. Ele foi cadastrado e aprovado no programa de auxílio emergencial. E o caso veio à tona na terça-feira, dia 2 de junho de 2020. Ele nega ter solicitado o auxílio emergencial e também ele afirma que pediu à Polícia Federal uma investigação sobre a fraude e o vazamento de seus dados pessoais. O caso foi revelado pelo site O Antagonista. Muito bem, o empresário e dono da Havan pode ter seus dados vazados. Isso daí alguém pode ter usado de má fé para prejudicar a imagem dele. É uma coisa que pode ter acontecido, como ocorreu com o filho de William Bonner, que solicitaram o auxílio emergencial através dos dados do filho de William Bonner e o auxílio foi sacado. E, sinceramente, eu não acredito que eles tenham feito isso, o filho de William Bonner e Luciano Hang. Acredito que eles não tenham solicitado o auxílio emergencial. Também solicitaram o auxílio emergencial através do nome e CPF do presidente Jair Messias Bolsonaro.
E aí estava em análise. Mas o que espanta não é os dados vazados, não. Os dados podem vazar, alguém é usado de má fé, e aí eu acredito que eles não teriam essa atitude de usar de má fé. O que eu acredito, na verdade, minha crítica em relação a tudo isso, é porque pessoas que têm uma renda alta são um empresário, não sei com que o filho de William Bonner trabalha, mas provavelmente R$ 600 para ele não é um dinheiro que faria falta. E o presidente Jair Bolsonaro, caso tivesse o auxílio emergencial aprovado, também seria muito estranho. E aí o que acontece? Nós percebemos que essa fiscalização é muito frouxa, essa fiscalização do auxílio emergencial. O empresário, dono da Havan, que alguém pode ter declarado através do nome dele que recebia menos, e aí não tem como fiscalizar. Então é comprovado que várias pessoas podem fraudar os seus dados, quanto recebem, e receber o auxílio emergencial. Seria cômico se não fosse trágico. Muitas pessoas que não precisam do auxílio estão pedindo. E isso só evidencia que o Estado não tem, vamos dizer um termo educado aqui. O Estado não tem competência, a simples competência de pegar, de diferenciar uma pessoa que precisa do auxílio emergencial e outra que não precisa. Porque se for investigar, não precisa investigar muito a fundo para descobrir que Luciano Hang não precisa do auxílio, que o filho de William Bonner não precisa do auxílio. Não precisa ser perito de nada para descobrir isso. Agora, por que a fiscalização é tão frouxa? Porque pessoas que ganham tanto conseguem ter o auxílio emergencial liberado. Essa é a crítica. Acredito que eles não usariam de má fé para pedir um dinheiro de pessoas que estão necessitando. Mas minha crítica é o Estado, que tem uma fiscalização frouxa, uma fiscalização ineficiente quando se trata do auxílio emergencial. Muito bem, pessoal, vamos falar aqui da próxima notícia do Pod News de hoje, após essa crítica, porque o presidente da Fundação Cultural Palmares, que se chama Sérgio Camargo, chamou o movimento negro de, abre aspas, escória maldita, fecha aspas, em uma reunião gravada sem que ele tivesse conhecimento. Na ocasião, ele também disse que Zumbi dos Palmares era um filho que escravizou pretos, criticou o Dia da Consciência Negra, falou em demitir esquerdista e usou o termo macumbeira para se referir a uma mãe de santo. Os trechos divulgados na terça-feira, dia 2 de junho, pelo jornal O Estado de São Paulo, de acordo com a publicação, o encontro ocorreu no dia 30 de abril, teve participação de outros 2 servidores da fundação e serviu para tratar do desaparecimento de um celular corporativo de Camargo. Muito bem, pessoal. É lamentável que a Fundação Cultural Palmares tem uma pessoa como essa, que tem esses pensamentos, como presidente. Porque no momento em que ele diz que o movimento negro é uma escória maldita, o que acontece? Ele tá tirando o mérito de lutas que foram travadas contra o racismo, contra o fascismo, contra a xenofobia também. Xenofobia, que significa quando alguém vem de outro lugar,
essa pessoa é hostilizada pelo seu sotaque, ou por características, ou por sua culinária. Então, os negros que foram vindos da África se tornaram escravos em vários países, nos Estados Unidos também, no Brasil também, e aí sofreram racismo, foram tratados de maneira muito desumana, e aí uma pessoa que representa os negros diz uma coisa dessas, é inadmissível. Não tem como aguentar isso não, cara. Ele disse que Zumbi era um filho que escravizava negros. Bem, isso daí é uma coisa que cabe um debate mais profundo, cabe um debate mais elaborado, que no momento eu não vou fazer aqui, não vou entrar no mérito de dizer se Zumbi escravizava ou não negros. Mas no momento em que ele fala que ele iria demitir esquerdista, o que ele está dizendo? Ele está assumindo que o governo Bolsonaro está governando através da ideologia. E no discurso de posse, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não iria utilizar ideologia para governar. Ele afirmou que iria governar para todos. E aí, se o cara é de esquerda, se o cara é de direita, é de centro, centro-esquerda, centro-direita, isso não impede nada dele ter um cargo. O que julga, o que deve ser o mérito, é ele exercer bem a sua função ou não. E aí, se o cara é esquerdista ou não, isso daí não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A vertente política, isso daí é uma coisa que é pessoal. Não cabe debate. Se o cara é de esquerda, de direita, vivemos em um país democrático, em que todas as categorias devem ser representadas, todas as categorias devem ocupar cargos. E aí, se você quer tirar pessoas de esquerda, está assumindo que você está interferindo na ideologia alheia. Isso daí é uma coisa inadmissível. E no momento em que chamam a luta tão importante quanto a luta contra o racismo, como você chama de escória, você está tirando a legitimidade de lutas de pessoas que sangraram para ter a liberdade. E ainda hoje, os negros não têm a devida liberdade. Por quê? A maioria dos negros vive em periferia, vive em comunidades. Os negros, quando foram libertos, vou falar um pouquinho de história aqui para vocês. Os negros, quando foram libertos, não sabiam o que fazer. E aí ficaram com trabalho escravo da mesma forma. A partir do momento em que eles foram libertados, que eles não tinham a obrigação de trabalhar mais como escravos, o que é que eles iam fazer da vida? Quais eram as alternativas para os negros? Muitos negros preferiram continuar trabalhando nas senzalas, porque não tinham trabalhos para negros. Negros não podiam trabalhar. E aí, passando um pouquinho mais para frente, muitos negros, não é? De acordo com essa herança que foi deixada, essa herança maldita de pobreza que foi deixada para os negros, eles começaram a construir casas, diversas casas em locais que estavam desocupados. E aí, a partir da construção dessas casas, ficou uma aglomeração muito grande, ficou muita aglomeração, um negócio mal projetado, e foi assim que surgiram as favelas, com a sua maioria constituída por pessoas negras vivendo em situação de desigualdade, muitas favelas que não têm o devido tratamento humanitário, não tem saneamento básico, não tem oportunidades, principalmente isso, não tem oportunidades para os moradores de favela.
infelizmente, isso daí é o reflexo da escravização dos negros. A desigualdade social é reflexo do passado. E aí o cara quer tirar todo o mérito de uma luta que vem sendo travada e que ainda hoje não foi ganha. Os negros ainda não venceram, infelizmente. Ainda existe racismo. Ainda as pessoas ainda veem os negros de forma pejorativa, e aí isso não pode acontecer. Não pode acontecer mesmo. Muito bem, pessoal. O Pod News de hoje vai falar da próxima matéria, que é o seguinte: o grupo Anonymous Brasil novamente vazou um documento. Ele vazou um documento em que Carlos... continuando aqui, pessoal, perdão pela interrupção, um documento em que Carlos Bolsonaro gasta quase 10 mil reais em conserto de telefone. E aí, se esse documento for verídico, o iPhone é caro, né, para consertar, Carlos? É caro para consertar iPhone, é caro manter o luxo. Se isso for verdade, é lamentável a sua postura de gastar tanto com celular. 10 mil reais não é nem o salário mínimo dos brasileiros. O salário mínimo é pouco mais de R$ 1.000. E aí, se for verídico, se for apurado e mostrado que isso é verdade, que o filho do presidente Jair Bolsonaro gastou 10 mil reais, quase 10 mil reais, com conserto de celular. Lamentável, lamentável. Muitas pessoas não têm nem o que comer. E aí também o Anonymous tá em pleno vapor, assim como o Pod News, e eles investigaram e divulgaram um documento em que mostra o suposto gasto do presidente Jair Bolsonaro com combustível, gastando aproximadamente 56 mil reais. Aí eu não vou entrar no mérito de que se esse valor pode ou não ser gasto, porque realmente um presidente tem os seus compromissos, viaja em cidades, mas caso seja verídico esse documento, é um valor muito alto mesmo. Então fica até complicado de elencar aqui os erros de Jair Bolsonaro, né? Mas tem muitos mesmo. Interferência na PF, tem essa suspeita de que ele tenha gasto mais de 56 mil reais em combustível, governando com ideologia e diversas outras coisas. Então, todas as críticas que existirem forem cabíveis, que o Pod News possa fazer, faremos, mas dentro da justiça. Não vamos falar nada que não seja verdade. Isso daí são supostos documentos. Isso daí não foi homologado, foi apenas divulgado. E aí não podemos simplesmente pegar uma coisa que tem na internet e tratar como oficial. Mas eu tratei aqui como especulação e falei aqui especulando que seja verdade o que foi mostrado. É lamentável. Realmente é lamentável, mas seguimos. E que se o grupo Intercept, não, o Anonymous Brasil, encontrar alguma coisa, encontrar alguma irregularidade que seja comprovada, eles inclusive acusaram o presidente Jair Bolsonaro de matar participar, ter envolvimento na morte de uma figura pública daqui do Brasil, e cogitam que essa figura pública seja Marielle Franco, mas não tem nenhuma prova até o momento de que ele participou. Mas se o Anonymous tiver alguma prova,
mostrar, aí sim poderemos comentar algo. Mas qualquer coisa que for dita tem que ser provada. E aí, se for provado que Bolsonaro teve realmente envolvimento na morte de alguma figura pública, é lamentável isso. Espero que seja apenas uma acusação infundada, não pela defesa do presidente, mas porque se o presidente tiver algum tipo de envolvimento na morte de uma figura pública, mostra que isso foi um crime político, um crime pelas ideologias de que alguma pessoa tem. E aí não podemos tolerar isso. Caso seja verdade, não é mesmo? Espero que não seja. Não é defendendo o presidente, não é querendo que o presidente seja inocente, mas porque um crime político é uma coisa muito grave. Pessoal, o Pod News de hoje vai ficando por aqui. Quero agradecer imensamente a todas as pessoas que vêm assistindo o Pod News, que vêm curtindo, vêm comentando e se inscrevem no canal, porque isso fortalece. Mesmo que os vídeos não tenham tantas visualizações, a intenção aqui é falar sobre o jornalismo, dar opinião, entendeu? Através de fatos. Então, pessoal, quero agradecer imensamente aqui. Espero que possamos crescer e o jornalismo independente vai continuar. Obrigado pela participação de vocês.